Olá, professor Temício Cristelmo. O tema de hoje, medida de segurança, penas privativas de liberdade e regimes. Nesta aula, trataremos de pena privativa de liberdade, progressão de regime, regime disciplinar diferenciado, regime semiaberto e da saída temporária. Bom, existem 3 espécies, como sabemos, de penas privativas de liberdade no nosso ordenamento jurídico: a reclusão, a detenção e prisão simples. Mas, de certa forma, todos deveriam se chamar apenas pena de prisão. E o que é? A pena de prisão simples é destinada às contravenções penais. Sim, ainda temos a lei que trata das, hoje, infrações de menor potencial ofensivo às contravenções penais, que significa que não pode ser cumprida em regime fechado, comportando apenas regimes semiaberto e aberto. Artigo 6º, a pena de prisão simples deve ser cumprida em rigor penitenciário, sem rigor penitenciário, em estabelecimento especial ou seção especial de prisão comum, em regime semiaberto ou aberto. O condenado à pena de prisão simples fica sempre separado dos condenados à pena de reclusão ou detenção. É o esforço que o Estado deve fazer sempre para que isso seja cumprido. O trabalho é facultativo se a pena aplicada não excede a 15 dias. Bom, e reclusão e detenção, qual que é a diferença e o que a gente entende aí sobre estes aspectos, né? Então, lá no artigo 33, nós temos: a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a outro tipo de regime. A reclusão pode acarretar como efeito da condenação a incapacidade para o exercício do poder familiar, tutela ou curatela nos crimes dolosos sujeitos a esse tipo de pena, cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, filho, filha, outro descendente, ou tutelado ou curatelado. Ou seja, então o que vai diferenciar a reclusão à detenção é o cumprimento da pena, né? Regime fechado, semiaberto, regime aberto. E também nós teremos, em caso de reclusão, nós podemos ter alguns efeitos, como é o caso aqui da acarretar a condenação à incapacidade para o exercício do poder familiar, tutela ou curatela. A reclusão também propicia a internação nos casos de medida de segurança, já a detenção permite a aplicação de tratamento ambulatorial. A reclusão sempre é cumprida em primeiro lugar, porque a reclusão vai tratar aqui inicialmente do regime fechado. Então, primeiro se prende, se for o caso, depois, na progressão de regime, o acusado sai para cumprir aí a detenção. E a reclusão é prevista para os crimes mais graves. É uma questão de política criminal. Mas, de um modo geral, repetimos que deveria tudo se chamar pena de prisão. Ok? A detenção é reservada para os mais leves, motivo pelo qual, no instante da criação do tipo penal incriminador, o legislador sinaliza à sociedade a gravidade do delito. Hoje nós temos lá os crimes de infração de menor potencial ofensivo, que são aplicada a descarcerização, ou seja, não se prende em regra quem comete infração de menor potencial ofensivo, e aí aquilo que não for infração de menor potencial ofensivo, por uma política legislativa, o nosso legislador nos traz que pode ser a pena de reclusão ou pena de detenção. E o que vai diferenciar uma a outra é o regime de cumprimento da pena. Lembrando que a reclusão também acarreta aqui a incapacidade para o exercício do poder familiar. Bom, na sequência, o parágrafo 2º nos traz: as penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado. O que é a forma progressiva? Começa do regime mais gravoso para o menos gravoso, sempre olhando o quê? O mérito do condenado. Que mérito? O mérito carcerário do condenado, observando os seguintes critérios e ressalvas às hipóteses de transferência ao regime mais rigoroso. Então, o condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Esta é a regra, independentemente da condição da pessoa. Claro que dentro da individualização da pena, dentro do processo, o juiz pode decidir de forma diferente. O condenado não reincidente, cuja pena superior a 4 anos e não exceda 8, poderá desde o princípio cumprir em regime semiaberto.
E o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto. Bom, lá na Lei de Execução Penal, nós temos, no artigo 112, a pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva, com a transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz quando o preso tiver cumprido ao menos. Aí tem uma série de regras que a gente vai analisar, em especial por conta da mudança legislativa aqui do pacote anticrime. Em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária. Eu já tenho condenação, eu já tenho que analisar o comportamento do preso no seu sistema prisional. Comprovada pelo diretor de estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. O que veda a progressão são os crimes hediondos e considerados hediondos. A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. Procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. Como nós estamos falando de decisão, esta decisão pode ser favorável ou desfavorável. Em sendo uma ou outra, caberá recurso à parte que se sentir prejudicada. E o recurso é o agravo em execução lá do artigo 197 da Lei de Execução Penal, que segue o rito do recurso em sentido estrito do artigo 581. Então, sempre lembrando disso. Por quê? A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada, precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor. Então, aqui eu tenho o quê? Contraditório regular, para mandá-lo para um regime ou para tirá-lo de um regime. Então, como eu tenho este contraditório e eu tenho uma decisão, pode ser favorável ou desfavorável ao réu. E quem resolver atacar essa decisão, o fará por meio do agravo em execução, artigo 197 da Lei de Execução Penal, que, como sabemos, segue o rito do recurso em sentido estrito. Endereça lá para o juiz das execuções e encaminha as suas razões ao Tribunal de Justiça ou, conforme seja, ao Tribunal Regional Federal, ok? Bom, seguindo aqui, nós vamos tratar agora da progressão de regime, que teve, como já adiantei, uma grande alteração em 2009, com vigência em 2020, que é o chamado pacote anticrime. Nós estávamos acostumados, antes de 2020, com porcentagem, 1/3, 1/6, 2/3, isso foi modificado e nós trouxemos, foi introduzido no nosso ordenamento jurídico, o cômputo percentual, 16%, 20%, 25%, conforme ali nós tivermos as condições. Então, olha lá, 16% da pena tem que cumprir se o apenado for primário, o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça. Conforme vai aumentando a gravidade do crime, o condenado tem que ficar mais tempo preso. Já era esta regra, só que agora nós temos um conceito um pouco maior, ou seja, o criminoso passará mais tempo preso, 20% da pena, se o apenado for reincidente de crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, 25% se o apenado for primário, o crime tiver sido cometido com violência à pessoa, 30% da pena se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, 40% da pena se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado se for primário. Então, lembrar lá, crime hediondo, lei 8.072 de 90, e temos os crimes equiparados a hediondo, tráfico de drogas, tortura e terrorismo. 50%, ou seja, veja aqui que aumenta substancialmente o tempo que o acusado vai ficar preso. Quando? Pela prática de crime hediondo ou equiparado com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional. Então aqui agora já há uma proibição. Então veja, só poderá progredir, não poderá antecipar a liberdade pelo livramento condicional, quando for condenado por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, condenado por exercer o comando individual ou coletivo de organização criminosa, estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada. Então, para alguns delitos, nós temos aqui os 50% do cumprimento da pena, 60% se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado,
70%. Se o apenado for reincidente em crime hediondo, equiparado com o resultado morte, vedado também o livramento condicional. Ou seja, deixou aqui o nosso ordenamento jurídico, ficou mais quantificado o tempo que o acusado permanecerá preso. Então é importante lembrar dessa significativa alteração no nosso ordenamento jurídico de 2019, mas que entrou em vigor em 2020, que é o pacote anticrime. E aí temos questões específicas aqui, né? No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para a progressão de regime são cumulativos, ou seja, a Lei 13.769 de 2008 nos trouxe uma questão particular quando se tratar da apenada mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência. Aqui nós estamos falando da mulher gestante ou da mulher mãe que está cumprindo pena, desde que a mãe seja responsável também por crianças ou pessoas com deficiência. Então, os requisitos para a progressão são cumulativos. Não ter cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa, não ter cometido crime contra o seu filho ou dependente, ter cumprido ao menos 1/8 da pena no regime anterior, ser primário e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor de estabelecimento, não ter integrado a organização criminosa. Veja, poderá progredir? Poderá progredir. Mas se for gestante, se for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, precisa acumular esses requisitos aqui. A ausência de um deles, ou no caso a presença de um deles, impedirá a progressão de regime para o condenado que for mulher, que for gestante, ou que estiver nessas condições do parágrafo 3º. O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto neste parágrafo 3º. Aí, trazendo o parágrafo 6º, cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade, interrompe o prazo para obtenção da progressão. O que quer dizer de interromper? No momento que cometeu a falta grave, dali para frente, volta a contar todo o período. Zera o período que havia cumprido anteriormente. Caso em que o reinício da contagem requisito objetivo, terá como base a pena remanescente. Então, olha lá, cumpriu ali, foi condenado a 30 anos de prisão, cumpriu 10, cometeu uma falta grave, vai se interromper o prazo. Aí vai voltar a contar o prazo dos 20 anos que falta para cumprir a pena, o que diz aqui o parágrafo 6º, ok? Bom, parágrafo 7º, o bom comportamento é readquirido após 1 ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito. Artigo 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina interna, sujeitará o preso provisório ou condenado nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, a regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características. Então, aqui nós estamos falando do conhecido RDD. O que traz aqui o RDD? O RDD nos traz aqui o quê? Duração máxima de 2 anos, sem prejuízo de repetição da sanção, por nova falta grave da mesma espécie. O parágrafo 4º, na hipótese dos parágrafos anteriores, o RDD, regime disciplinar diferenciado, poderá ser prorrogado sucessivamente por períodos de 1 ano, existindo indícios de que o preso continua apresentando alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal de origem ou da sociedade. Após a entrada em vigor do pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, o condenado por crime hediondo ou equiparado com o resultado morte, que seja reincidente e genérico, deverá cumprir ao menos 50% da pena para a progressão do regime prisional, pelo uso da analogia em bonam parte, artigo 102.6 da Lei 7.910, que foi incluído pela Lei 13.964 de 2019. Então, é importante atentar para essa significativa alteração no nosso regime de pena. E aí, isso nós temos aqui um recurso especial, né, que nos traz essa questão. A lei
O pacote anticrime promoveu profundas alterações no marco normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance da progressão referente aos lapsos exigidos para o alcance da progressão a regime menos gravoso, tendo sido expressamente revogados as disposições dos artigos 2º, parágrafo 2º da Lei 8.072 de 90, que trata lá do crime hediondo. 3. Ainda que provavelmente não tenha sido essa a intenção do legislador, é irrefutável que de legislata a incidência retroativa do artigo 112.5 da Lei 7.210, que é a LEP, quanto à hipótese de lacuna legal relativa aos apenados condenados por crime hediondo ou equiparado e reincidentes genéricos, instituindo assim a conjuntura mais favorável que o anterior, que é o lapso de 3/5, a permitir então a retroatividade da lei penal mais benigna. Artigo 35, regime semiaberto. Aplica-se a norma do artigo 34 deste Código ao condenado que inicia o cumprimento da pena em regime semiaberto. O condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Parágrafo 2º. O trabalho externo é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos profissionalizantes de instrução de 2º grau ou superior. Permissão de saída se dá com acompanhamento da escolta. Os condenados que cumprirem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta quando ocorrer os seguintes fatos: falecimento ou doença grave, necessidade de tratamento. A permissão de saída será concedida pelo diretor de estabelecimento onde se encontra o preso. Saída temporária está lá no artigo 122, somente é concedida pelo juiz. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão ter autorização para a saída temporária do estabelecimento em vigilância direta, então eles podem sair durante um período. Visita à família, frequência a curso supletivo profissionalizante, participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz. Não terá direito a essa saída temporária, que se refere ao caput deste artigo, o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias, podendo ser renovada por mais 4 vezes durante o ano, com intervalo mínimo de 45 dias entre as saídas, é o que diz o artigo 124 da Lei de Execução Penal. Bom, artigo 125. O benefício será automaticamente revogado quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, for punido por falta grave, desatender as condições impostas na autorização ou revelar baixo grau de aproveitamento em curso. A recuperação do direito à saída temporária dependerá da absolvição do processo penal, cancelamento da punição disciplinar ou da demonstração do merecimento do condenado. Muito obrigado e até a próxima aula.